em relação a cada uma delas, né? E o que é importante, Rafael, tá? Você saber realmente o que cada uma delas faz, né? É uma coisa que eu recomendo para o pessoal, na dúvida, flow, tá? Na dúvida, boa parte das questões a resposta vai ser flow, tá? Se não me engano, dessa parte na minha prova, tá? Foi praticamente quase tudo flow, tá? Flow teve uma questão de approval process, né? Workflow acho que não caiu nenhuma, né? O TEFO, tá? O pessoal utiliza como um subterfúgio para você saber, justamente decorar o que ele faz, né? Geralmente as perguntas são relacionadas a isso em relação ao workflow, tá? E você saber, tá? Na verdade, o que é importante a gente entender o que é cada uma dessas ferramentas. Por que eu usar um em detrimento da outra, né? A gente não está vendo uma evolução natural aí, tudo para quê? Para o Flow, né? Então, o Flow, você consegue fazer qualquer coisa ali com o Flow. É a ferramenta mais avançada, né? E o Process Builder? O Process Builder, na verdade, por ordem, né? Como começou isso, né? Primeiro, em Salesforce, você tinha regras de workflow, né? Você tinha ou um workflow, você tinha as regras de workflow, né? Approval process, né? Os processos de aprovação. Depois veio o Process Builder, tá? E depois veio o Flow, né? Então, aí você já induz que, tá? Primeiramente, o Flow você consegue fazer praticamente tudo, né? O que vai versar as questões, tá? Geralmente são justamente essas questões de workflow, tá? Pergunta o que você pode fazer com workflow, né? Então, coloca 3 coisas lá, tá? E você tem que saber se ele faz ou não, né? Aí o TEFO ajuda, tá? Porque com workflow, TEFO, eu sei que eu tenho que falar, ver ali, né? Que eu tô falando de workflow, tô falando de task, tá? E-mail, o que de e-mail? Alertas de e-mail, né? Field, de quê? De atualização, de campo, né? E tá? De outbound. Outbound e o quê? Messages. Eu estou falando de outbound messages, eu estou falando de comunicação com integração, né? Então é uma forma aí, né, da gente estar lembrando, né, do que o workflow faz. Ajuda muito, tá? Eu minto, acho que teve uma questão de workflow que foi exatamente isso, tá? Então, como colega mesmo, tá? Hoje, tá? Passou na prova, tá? Ele fez hoje, ontem, tá? A prova, tá? Ele falou que caiu questão relacionada a Process Builder, né? Então, vamos lá, tá? O Process Builder, né? O Process Builder é uma ferramenta, né? Ele faz praticamente a mesma coisa, tá? Que o Flow, né? É uma ferramenta, né, que foi, tá? O Flow é uma evolução do Process Builder, por isso que a Salesforce pôde descontinuá-lo, né? Por quê? Porque tudo que você faz aí no Process Builder, né, você consegue estar fazendo no Flow, né? Com muito maior liberdade, né? Principalmente essa questão, né, de você fazer uma manipulação direta, né, com a classe Apex, de você puxar um flow dentro de um flow, né? Você pode estar fazendo isso também, tá? Então você tem uma flexibilidade muito grande, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, Rafa. Não, sim, eu estou entendendo assim. Se tiver uma pergunta lá, eu tenho um outbound message, tal, Certo? qual usar? Uhum. Workflow ou Flow? Então, eu vou no Flow, que é mais atual. Então, você vai ter que ver, né, como que ele pergunta isso, tá? Se for geralmente, tá? Não tô falando que é regra aqui, tá? Mas as perguntas que versam sobre ferramenta, você tem várias ferramentas lá, tá? Num cenário mais complexo, por isso a importância da leitura do cenário, tá? Um cenário em que você tem mais lógicas, você tem mais integrações, tá? Tem uma questão, inclusive, que fala isso, né? Uma questão que você tem um cenário em que você tem, né, várias lógicas de negócios, você tem integração com sistemas externos, o que é isso? Outbound message, né? O Flow faz, né? Essas regras, elas sendo mais
complexas, né? Então, a gente remete a quê? Né? Ao flow, né? Então, na minha prova, inclusive, na dúvida, eu joguei flow, tá? E deu certo, tá? E muita gente, né? Na dúvida, você perde poucas questões. Claro, vale sempre a pena, né? Você tá com aquela dúvida, né? Poxa, isso é o flow, tá? Ou isso é um... E aí, tá? É um approval process, né? Uma coisa que aconteceu muito na minha prova, que você falou aí do approval process agora, Max, é que assim, tem essa questão, a dúvida vai no flow, mas aí normalmente o que você ficava mais em dúvida, ele tinha ali o flow e o approval process. Aí esses era mais fácil de identificar também. Mas assim, Sim. cara, cai bastante, né, Max? Assim, pelo menos umas 5 questões ali que você responde flow, eu acho, sério, sem exagero, eu acho. Olha, dá muito certo. Claro, você tem que ter uma certeza, né, em relação para você errar menos possível, né? Mas se de 12 questões você errar uma, duas, né? Boa parte vai ser flow, né? Porque não tem como. O flow você consegue fazer tudo, né? Agora, tem certas questões que são específicas. De workflow cai, tá? Geralmente é o TEFL que cai, tá? Por isso que vale a pena você saber o que ele faz, quais são as regras de workflow, o que o workflow. Ele é um complexo de regras, tá? Para esse framework de trabalho, né? E o que ele faz, né? Ele faz, tá? Essas 4 coisas, né? Ele faz, tá? Você consegue abrir uma tarefa, né? Então, o que é abrir uma tarefa? Uma task, né? Eu estou trabalhando, tá? Uma oportunidade, eu tenho que estar abrindo uma tarefa, tá? Para daqui uma semana eu entrar em contato com aquele cliente. Eu vou abrir uma tarefa que vai me lembrar disso, né? Isso é uma task, né? Uma tarefa dentro aí do Salesforce, né? Eu tenho, né, um e-mail de alerta. Se eu receber e aí, em determinada circunstância, eu tenho que estar enviando um alerta que para esse usuário, tá? Eu vou utilizar um e-mail alert, né? Eu estou trabalhando a questão de e-mails dentro de Salesforce, né? E aí, né? Eu estou preenchendo, tá, os campos no meu layout, né? E que eu tenho um campo ali que necessariamente é sim ou não, né? Um exemplo qualquer, né? Ele vai atualizar esse campo, né? Então, field update, né? Uma atualização de campo, né? Um pick list, né? Cai bastante. E aí, tá? Geralmente, quando está falando em relação à integração, a gente está falando das outbound messages, mensagens que entram e saem comunicando-se com sistemas, né, fora de Salesforce. É o Salesforce conversando com o SAP, é Salesforce conversando com qualquer outro sistema, né, integrado, né? Então, sempre essa ideia de integração, né? Então, eu guardo dessa forma, tá? Mas no começo eu tinha certa confusão, sim, tá? Até que eu comecei a verificar. Eu trabalhei muito pouco com Process Builder, né? Eu vi dentro de projeto, né, processos de passando do Process Builder para Flow, inclusive ferramentas para validação disso, né? Para validação da integridade referencial através, né, desses processos, dessas ferramentas, né? Eu participei, né, da remodelagem, né, de algumas classes, passando para Flow, né? Por quê? Porque eu vou passar isso está na classe, está no código. Primeiro, eu vou estar utilizando o meu recurso lá que eu tenho funcional já, vou utilizar o meu Flow, né? Inclusive um processo que deu muito, muito problema, né? Então teve que reverter, teve um ticket que a gente pegou, né, na sustentação, em que tinham mudado 3 flows, né, e o impacto, 12 classes, né, haviam sido retiradas, né, e aí, tá, mandou isso e começou a dar problema, né, aí teve que voltar o quê? Voltar para o que estava funcionando, né, voltar para a classe até ver o que estava o problema, tá. Boa parte na vida real, tá, os problemas são relacionados a execution order, tá, ordem de execução, né, por isso a importância, por isso que eu bati muito em cima dessa tecla, né.
a ordem de execução, você entender, né? E aí, primeiramente, o que toma conta, qual que é a prioridade, né, na ordem de execução de alguma coisa dentro do Salesforce, né? Então, é importante saber que muita coisa acontece. Vamos pegar aí como referencial o flow, muita coisa acontece antes do flow e depois do flow, né? Então, entender um pouco, né? É impossível, tá? Às vezes uma coisa que eu até arrisco dizer, né? É impossível, tá? Alguém, por exemplo, que está começando, né? Se você não tem um background, você conhecer muito aí de flow, né? Por quê? Né? É uma das principais coisas que você vai trabalhar em sistemas novos, tá? Então, pensar dentro do flow, né? Só que não é só flow, né? Tem muito sistema com approval process, né? Por isso que eu acho que é uma das últimas ferramentas que eles vão aposentar aí, tá? Porque tem muito approval process, que basicamente approval process está relacionado, né? Processo de aprovação. O que é um processo de aprovação? Né? Eu faço uma venda, né? E eu quero dar um desconto aí de 30%. Eu posso dar esse desconto? Às vezes eu não tenho essa alçada, eu tenho que passar para aprovação superiora, hierarquicamente superiora. Né? Então, quando a gente fala de approval process, está ligado diretamente a quê? Né? A role hierarchic, né? Ou a role responsável por aquele usuário. Tá? Geralmente, a gente está falando aí de um consultor que está passando para um gerente, que está passando para um diretor. Né? Então, ela é colocada, né? É camuflada dessa forma, né? Então, é importante saber, né? E aí, né? Você sabendo esses conceitos, basicamente são quando esse tópico, inclusive, né? É um tópico preciosíssimo na prova, né? Porque são 16%, né? E são questões que você consegue induzir, né? Através de uma leitura bem feita do caso, você consegue responder. Tá? Responder bem essas questões. E são questões, assim, preciosas, tá? Preciosas, tá? No cálculo final, né, Kênia? Uhum. Porque... Com certeza. Se a gente vai ver, né, os conceitos que a gente trabalhou aqui, né, não são tantos, tá? E aí, é extremamente aprofundado, né? Se você pega o material da Focus on Force dessa parte aqui, né? A gente até estava se baseando, né, na Focus on Force aí, né? Só que é muito material, muito conceito, muita coisa mesmo, tá? E muitas coisas, tá? De filigranas que não caem na prova, né? Por quê? Dessa parte, né, de workflow, automation, tá? Eles querem saber se a gente conhece as ferramentas, sabe quais são as ferramentas, né? Aí tem que estar de cor, né? E como é falado realmente no enunciado, né? Dado um cenário, você saber qual ferramenta utilizar, né? São as principais questões que caem na prova, tá? Tem várias dessas questões lá dentro do Practice Test, tá? Por isso que vale a pena, tá? Esgotar aí as possibilidades ali no Practice Test, né? Bitolinha mesmo, né? Você entender realmente, né, o que tá ali. Ajuda na prova, tá? De você estar lembrando, né? Aí, como eu falei, o principal que vai cair ali vai ser flow, né? Flow, né? Workflow. E aí, tá? Lembrar de workflow vem atrelado à regra de workflow, né? Então, conceito de workflow, conceito de regra de workflow, né? São regras relacionadas a um fluxo que eu tenho de negócio ali, né? E aí, tá? O que nós trabalhamos em Salesforce? Nós trabalhamos, tem o conceito da plataforma, né, de Salesforce, do Core Function, nós estamos trabalhando com processos, como nós trabalhamos esses processos, nós trabalhamos com processos, nós trabalhamos com estruturas de dados, né? Essas estruturas de dados representadas nos objetos standard e custom, né? E aí, eu consigo manipular esses objetos dentro, né, das ferramentas? Sim, consigo, né? E aí, né, o meu processo, eu estou utilizando o processo padrão de Salesforce ou eu estou
me utilizando, a minha regra é uma regra específica, então estou utilizando um processo customizado, né? Então, eu tenho uma regra de workflow, né? Eu preciso montar essa regra de workflow, tá? Então, do processo de venda que eu tenho ali, né? Eu trabalho de uma forma diferente as minhas oportunidades. Então, o que eu faço? Né? Eu crio essas customizações. Customizações dos objetos, customizações dos processos. Né? Então, Salesforce, né? Ele deixa a gente ter essa elasticidade, né? Nos nossos processos de negócios. Tá? E aí, eu tenho aqueles processos que são sempre passo por aquela atividade dentro de um processo. Posso automatizar isso? Devo. Né? O que mais as empresas querem eu quero automatizar tudo, né? Eu quero deixar um robô, né? Eu quero fazer eu quero que o meu usuário entre através de um chat, ele pegue, tá? Tenha comandos que ele aciona, aonde que ele vai acionar? Ele vai acionar um flow, tá? Que fazem determinadas coisas, tá? E que, tá? São executadas, né? Então, basicamente, é importante a gente ter em mente esses conceitos, né? Então, esses conceitos e ter essa estratégia quando a gente vai responder as perguntas, né? Lembrar dessas coisinhas. Né? Mais alguma pergunta, gente? Kênia? Tá com... Tranquilo. Max, Oi, quem? eu novamente. Fala, vamos lá. Outbound Message, aliás, Outbound Message não, Task. Task. O Workflow cria uma task, ok. O Chatter também você consegue criar uma task também, né? Você consegue criar uma task, sim, também, né? Só que a ideia é você criar uma task. A ideia de task, né? Sim, você consegue, mas a ideia é de você pensar numa tarefa, na task, tá? O que é uma task? É uma tarefa, né? Então, essa tarefa, tá? É no Salesforce. Aonde? Dentro do meu processo, né? Quais as principais tarefas que podem ser criadas em Salesforce, tá? Detalhe, gente, ninguém vai perguntar de processo, tá? Customizado, tá? Na prova. Então, é cobrado, né? Os processos padrões, né? Os objetos padrões, né? De Salesforce, né? Então, na prova, eles querem cobrar se a gente sabe, né? Quais são, né? Os objetos padrões, né? Quais são os processos de negócio que nós temos dentro de Salesforce, né? Aí, principalmente de sales e service, principalmente de sales, né? E aí, qual que é o processo de venda que nós temos dentro de Salesforce? Né? E desse processo que a gente tem dentro de Salesforce, o que eu posso automatizar? Uhum. Então, a ideia que a gente tem que ter é essa. Né? E aí, que ferramentas que a gente tem para estar utilizando nesse processo de automatização? A gente tem basicamente, né, Flow. Vamos guardar Flow acima de tudo, tá? Nós temos o Flow, eu gosto de guardar dessa sequência. Primeiro a gente tem o Flow, a gente tem o Workflow, né? Workflow está falando em relação a Workflow Rules, né? Porque às vezes dentro das questões vão estar dessa forma, né? Nós temos determinadas regras, regras de negócio, business rule, regras de negócios, né? Que estão dentro de um workflow. Eu tenho um workflow com determinadas regras de negócio, né? E aí, tá? Eu quero automatizar isso. Eu já tenho um workflow. Eu quero automatizar isso, né? Então, o que é mais fácil de fazer? Sempre ir pela forma que é mais fácil, tá? E aí, tá? Às vezes você vai ter como alternativa desenvolver um código Apex. E aí? Geralmente, quando tem isso daí, pessoal de dev, tá? Desenvolvedores, tá? Na prova do admin, tá? Ele não quer, Salesforce não quer que você responda coisas de desenvolvedor, né? A não ser que seja aquela coisa muito específica,
Tá? Então, geralmente, inclusive já fica mais uma dica aí, né? Para a gente, na leitura, na prova, né? As questões relacionadas, né, a desenvolvimento, né? Por quê? Porque o que Salesforce preza, né? No admin, no core function? Os recursos, né? Point and click. Utilizar os recursos que já existem, né? E mínima codificação. Tá? Então, ter essa ideia, ir com essa ideia aí para a prova, né? E aí, né? Eu tenho a minha primeira posição aí, né? Consegui, né? Sou desenvolvedor, né? Mas estou entrando num projeto Salesforce. Eu vou com a cabeça de desenvolvedor, de codador? Não. Vamos conhecer bem a plataforma, vamos conhecer bem os recursos padrões para não ter, de repente, num projeto que eu vi, né? Eu vi fazendo a parte de duplicação de leads, verificando em código, tá? O processo de controle e duplicação de leads, tá? Sendo que o Salesforce tem isso daí, tá? Então, a gente saber bem, conhecer bem, né, a plataforma, né, para que a gente consiga bem, né, desenvolver e de forma necessária. Tá? Uma das coisas que eu prezo, tá, para os meus desenvolvedores é o conhecimento funcional muito bom da plataforma. Tá? Então, muitas vezes, né, você vai para entrevistas aí que o pessoal vai perguntar para você, e aí, tá? Me explica o processo de negócio de Salesforce. Né? O processo de negócio dentro de sales. O processo de venda. Né? Me dá um exemplo. Né? Então, é um pouco de estratégia, né, com esse feeling, né, esse conhecimento, né, de conceitual, né, dentro de Salesforce. Alguém quer perguntar alguma coisa? O Max, é a Aline, tá? Oi, Aline. Eu queria saber se, tipo, se está previsto, se tem a possibilidade da gente se aprofundar nesse conteúdo de forma prática, assim, sabe? Criar mesmo. Porque eu vou falar do meu sentimento, tá? Quando eu sou admin, eu tenho esse papel e... Só que eu, né, tipo, já tive que fazer alguns flows, sempre com... Eu preciso ainda de bastante ajuda. Sim. E eu percebo... Opa. Não, sou eu não. E eu percebo que quem é dev tem mais facilidade, assim, sabe? Pelo menos é a impressão que eu tenho, assim. A parte de lógica mesmo das coisas, não sei se é porque a minha origem não é essa, eu venho de outra área, eu ainda tenho bastante dificuldade com isso mesmo, em saber lá o que serve cada... Tipo, para que serve uma decisão, para que serve um loop. E eu nunca acho um conteúdo que vai nesse detalhe, sabe? Eu sinto falta disso, assim. Eu entendo que o curso é para certificação, né? É focado mais em conceito e tal. Mas não sei se você tem alguma coisa para indicar. Assim, nosso objetivo é o do curso do Dornelas, né? Acho que vai ter inscrições ainda do vai curso ter do uma Dornelas. próxima edição, tá? Do curso de Flow, tá? Do Guilherme Dornelas, tá? Que ele dá uma pegada prática, tá? Com foco em Flow, tá? Ah, beleza. Então, e tudo isso que a gente está falando aqui de forma mais prática, tá? Sem falar tanto de outras coisas, Workflow, Process Builder, tá? Foco em Flow, né? Por quê? Porque na vida real a gente vai utilizar Flow mesmo, tá? Agora, voltando a como você bem colocou, tá? Muitas vezes quem vai desenvolver um Flow, né? Acaba sendo um desenvolvedor pela facilidade, pela lógica, sim, tá? Então, não é incomum você ter um desenvolvedor trabalhando de forma funcional, né, desenvolvendo Flow, né? Ele às vezes está pensando em código, mas não, volta, né? Você não precisa codificar. Eu quero que você monte essa lógica aqui no Flow, né? Max, só para fazer um adendo aqui pela dúvida da Aline. Aline, o que acontece é o seguinte, até eu estava conversando com o Max com a Kênia sobre a gente fazer um treinamento de desenvolvimento também. Né? Eu estou montando algumas partes, até preciso conversar com eles depois. Assim, ó, meu ponto de vista, eu sou desenvolvedor, eu já trabalho há bastante tempo com desenvolvimento. A minha facilidade de montagem de flow é muito maior de quem só faz a parte de administração.
Por quê? Porque o meu pensamento lógico é diferente. Uhum. Certo? Se as pessoas me perguntam, eu como tenho uma bagagem desenvolvedora de muitos anos, eu vou pensar primeiramente em código. Sim, e um tempo atrás eu fui chamado a atenção pelo meu gerente e disse, Thiago, para de pensar como desenvolvedor. Pensa primeiro na ferramenta que é nativa. O Flow, fazer automatizações pela ferramenta com parametrização. Em vez a classe, o desenvolvimento em si, o código, ele é a última instância. Quando nenhuma das ferramentas te atendeu, aí tu vai ter que criar. Só que daí é um outro tipo de pensamento, tem outros padrões, tem uma série de coisas que a gente precisa trabalhar, entendeu? Mas a questão, um conselho que eu te daria, estudar lógica. Por quê? Porque isso vai te ajudar na estrutura de decisões. O que é um laço, o que é um... O que é um if, o que é um then. Isso, o que é um else, como é que ele funciona isso. Entendeu? Então, assim, ó, tu ter uma estrutura lógica é muito importante para um administrador. Certo? Mas estudar a lógica, não código. Tipo, eu preciso saber o que é um laço, o que é um condicional. Entendeu? Saber montar isso já te atende muito bem. Já te dá não precisa codificar. Eu vou lá criar vamos lá, assim, a public class without sharing, classe cliente. Entendeu? Eu não preciso saber fazer isso no braço. Só que se tu apurar a tua lógica, dessa forma que eu falei, de saber os condicionais, saber quando usar, tu vai olhar para o processo e tu vai saber o que aplicar. Entendeu? Sim. Já te bate pronto, tu vai olhar um processo de venda. O cliente está interessado, sim, não, é um lead quente, é um lead frio, entendeu? Então tem tudo isso. Então, assim, um foco em lógica já ajuda todo mundo que está começando essa parte de administração, certo? Exatamente, falou tudo. Eu já sinto mesmo essa necessidade, porque eu consigo já meio que traduzir o processo do cliente fica, eu tenho facilidade, sabe? Fica claro na minha cabeça o que precisa fazer. Só que executar para mim ainda é bem complexo, sabe? Mas tem que pensar. A gente pode colocar de repente no final, se for do agrado de todo mundo, a gente pode fazer uma sessão de lógica trazendo problemas onde a gente faça uma discussão para cada um ter um ponto de vista. Por quê? A lógica ela não é bit, é 0 e 1, entendeu? Ou ela não é. Tem várias maneiras de pensar. Eu posso aplicar um tipo de laço diferente do Max, diferente da Kênia, diferente da Aline. Então, a troca de ideias entre as pessoas com o mesmo problema te dá pontos de vista diferentes, entendeu? Exatamente, tá? Formas diferentes de você fazer, né, de resolver um problema. Só que, tá? E aí, tá? Por que a solução? De repente, e aí, todas vão resolver o problema? Sim, mas talvez uma solução vai responder mais rápido do que outra, né? Sim. Uma solução vai ser mais elegante do que a outra, né? Então, o que acontece? A importância, né? Porque, como você bem disse, tá? É fácil a gente entender, né, a lógica do cliente. Mas e aí? O que Salesforce tem dessa lógica do cliente já nele, já implementado, né? E aí? O processo de venda, geralmente a gente está falando de processo de venda, né? O processo de venda, ou o processo de atendimento de casos, como a gente está falando de service, né? O que Salesforce tem? Como que é o processo de Salesforce, né? Então, isso atende o meu cliente? Não, o meu cliente não faz a conversão do lead, tá? Então, ele trabalha só com, tá? Diretamente dentro das oportunidades, tá? E aí, meu cliente é uma pessoa física. Entra um conceito que a gente tem aí dentro do Salesforce de personal account. Então, são várias formas, né? Mas nós temos tudo isso dentro de Salesforce, né? Já setado, né? Já pronto para você estar utilizando. Por isso a importância de conhecer os recursos nativos, os recursos standard, né? Então, e o que é... Qual que é o cerne, né, de Salesforce? A gente está falando de, né, objetos, a gente está falando de objetos, a gente está falando de relacionamento entre os objetos, os locais onde vão ficar os nossos dados, né? E a gente está falando de processos, de negócios, né, que são a forma como nós vamos manipular esses dados, né? Nós estamos falando aí de indicadores, né, que são formas como nós temos estatísticas, né, relacionadas aqui a esses dados, né?
Então, aí nós temos aí, né, voltando para nosso último tópico, né, da prova, né, e que é importante, que eu vou estar fazendo as automações, né, que ferramentas que a gente tem, né? A sua ideia, inclusive, a gente está com essa ideia de fazer uma pegada assim bem prática, né? A nível de desenvolvimento, né, em que a gente vai começar falando da parte funcional, né? Então, ao contrário do que o pessoal pensa, né, a formação Developer One, né, que é a desenvolvedor em Salesforce, você não começa com código. Você vê código, tá do meio do curso para frente, né? Por quê? Porque ele pressupõe que você conheça muito bem os recursos funcionais, né, que Salesforce já fornece, né? Então, pressupõe que você conheça bem Flow, né? Para só depois disso você tá pegando em código em si. Aí você vê o que é uma classe, o que é a manipulação desses objetos que nós vemos eles prontos, tá? No código, né? Os métodos e funções, né? Dentro do código, né? As chamadas dessas classes, tá? Dentro do quê? Dentro de Salesforce através do Flow, né? Então, são coisas que a gente vai vendo, né? Para a prova, como eu bem disse, né? Basta vocês conhecerem esses conceitos, conhecerem um pouco do que cada uma dessas ferramentas, tá? É uma das partes das provas que eu acho mais tranquila em relação a você guardar, tá? Porque essa parte de automation, né? Ela chama bastante atenção, né? Só que, né, você tem que conhecer as ferramentas, né, e ter estratégia na hora de você estar respondendo. Tá? Agora, na vida real, aí realmente justifica a gente estar tentando fazer alguma coisa mais focada, né, para a prática mesmo. Né? Então, a gente está com essa ideia, a gente está realmente querendo fazer aí justamente dessa forma, né? Uma pegada bem prática, né? O Thiago tem um background aí de arquiteto, desenvolvedor, né? Eu conheço bem a parte de negócios aí, de Salesforce em geral, né? E unir, né, essas duas partes aí, e aí chegou na parte de desenvolvimento de código mesmo, né? O que você precisa? Você precisa ter uma boa lógica, você precisa conhecer estrutura de dados, você tem que conhecer orientação a objetos, né? Para que você possa bem desenvolver, né? Então a gente fazer bem dessa forma, bem nessa pegada mesmo, né? Até mesmo tentando pegar justamente os gaps dos colegas que já estão trabalhando, né? E aí, quem está começando agora, né? Ter essa ideia de que tem que passar um pouco de lógica, né? Não ter, né? Eu tenho um mentorado, né? Que ele detesta código, né? Como o Lucas bem falou, da questão da aptidão. Tem gente que não gosta de codificar, né? Então, e aí, tá? Não tem espaço em Salesforce? Tem. Você vai ter que ser muito funcional. Tá? Mas você vai ter que saber o que é uma lógica de programação, você vai ter que saber que existe um código e que você tem recursos para desenvolver esse código, né? Uma pessoa que vai estar podendo programar para você. Uhum. Então, a gente vai falar bastante, né? A ideia é estar passando aí nos nossos próximos encontros, né? Um pouco de como isso cai efetivamente na prova, né? E eu vou dar uma passada aí nas principais ferramentas, tá, do Flow, né? Porque é importante saber, né? Algumas coisas aí que o Flow faz, né? E aí, não vai dar para a gente ensinar, passar por cada uma das coisas, tá? Você dá um exemplo, ter um cenário prático e simular isso numa org, né? Que o nosso tempo ele é curto em relação a isso, né? Mas a gente está com essa ideia, né, para estar contemplando aí, né, muitos colegas que estão aí sofrendo, tá entrando nessa área de desenvolvimento agora, né? Por quê? Você pega lá certas vagas, tá? Administrador Salesforce com requisitos, né, totalmente focados para o desenvolvedor, né? Então, tentar ajudar dessa forma, né? Então, os desenvolvedores que eu acompanho, né, hoje eu tento focar primeiramente, como o Thiago bem falou, né,
Você tem a cabeça de desenvolvedor, beleza, você vai gerar muito valor dentro de Salesforce, só que pensa na regra de negócio primeiro, né? Não pensa em código, tá? Em primeiro lugar. Pensa na regra de negócio, pensa o que dessa regra de negócio tem dentro de Salesforce, né? Então, mudar um pouco, né, o paradigma aí, né? Vamos lá. Mas vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue estar indo, né, nessa direção, né? Da gente estar trazendo aí, né? Até uma ideia que eu tinha de início, de estar trazendo mais essa questão de cenários. Vamos ver se a gente pega, Kênia, tá? Cenários práticos em que a gente pega aquele material lá da Focus on Force e dá uma enxergadinha. Lá tem uns cenários lá. Mas isso, né, Thiago, a gente vai organizar esse negócio do desenvolvedor. E o pessoal hoje que falou comigo antes do curso, nós ganhamos 2 livros aí do Thiago Corrêa. Ele deu um livro e uma outra pessoa deu outro livro, e aí a gente vai sortear, mas não com o grupo aqui. A gente vai sortear a gente lá no grupão também, que é para o pessoal que está em transição de carreira, que não está trabalhando. Aí depois eu tenho que ver esse formulário para a gente fazer e sortear. Eu acho que são os livros digitais. Mas são os digitais, tá, Max? Digital? E olha, se eu comprei, eu li ele todinho, eu adorei. Se Deus quiser, eu acho que está dando certo já, tá? Ele está com uma iniciativa aí de conseguir publicar mais alguns exemplares, tá? Mais alguns exemplares, muitos, milhares de exemplares, tá? Por quê? Porque eu gosto de livro físico, tá? E tem muita gente querendo, né? Só que se esgotou. Isso aqui foi uma iniciativa dele, ele fez aí por conta dele, né? E é uma obra, assim, fantástica, tá? Eu recomendo para todo mundo. A Salesforce Apex para não programadores e programadores, né? Então, você é um admin, tá? Você não é programador, mas você tem que saber um pouco essa pegada do Apex, né? Minimamente, tá? E o mínimo que ele passa aqui, de uma forma básica, tá? É um conteúdo, assim, substancial para você estar utilizando, tá? Então, ajuda, assim, demais, tá? Então, seria até bacana. Ele, inclusive, está lançando um curso aí, tá? Só que vai ter uma pré-seleção, vão ser só 20 vagas, tá? Ele vai fazer uma seleção de pessoas. Começou, Max. Começou essa semana. Olha aí. Assim, eu conheço 2 pessoas que entraram assim, mas já começou essa semana, foi ontem, né, gente? Toda terça. A gente quer fazer isso. A gente quer fazer isso. Divulgar no YouTube, viu? Sim, nossa, que bacana. Tá? A gente está pensando em fazer alguma coisa assim, nessa direção, né? Só que o que acontece? Adianta abrir para todo mundo, tá? Se a gente começar a falar de desenvolvimento aqui, Salesforce, né? Em um nível assim mais aprofundado, não fica ninguém, né? Ou só os que estão realmente dentro disso, né? Às vezes o pessoal começa a reclamar, tá? Não, é muito aprofundado para mim, então quando eu já tenho dificuldade do inglês, eu não vou mexer com programação, entendeu? Então, a ideia seria a gente ter, no mínimo, uma bagagem, né? O pessoal que tem minimamente uma bagagem, né? Talvez o perfil seria dos que estão começando a trabalhar já, né? Porque você já tem essa bagagem um pouco mais fomentada, né? E com pessoas que estejam com a predisposição realmente de aprender, de aprofundar e de crescer nisso, né? Porque, às vezes, isso é o divisor de águas para você conseguir uma vaga no mercado, né? Hoje em dia, não basta você conhecer apenas essa parte funcional da admin, tá? Você não fala para ninguém, tá? Que é suficiente, tá? E aí, pessoal que está vindo em transição de carreira, tá? Está vindo de outras áreas que não tem nada a ver com TI, tá? Vão ter que se esforçar mais, né? Vão ter que adquirir esses conhecimentos, né? Inerentes da nossa área de tecnologia, né? Então, o mercado está bem seletivo, mas espaço tem. Né, Kênia? Vira e mexe, a gente está aí, né? Vendo pessoas tendo as suas colocações, né? Conseguindo colocações, né? A gente está precisando de gente. Né? Agora, nos últimos minutos, aí, o Mina acabou de me falar que vai entrar para uma empresa aí. Gente, a fila anda lenta, mas ela está andando e ninguém
resolvi sem entrar no mercado. Não pode desistir. Mas também tem que ter estratégia, né? Que nem aquele dia que o pessoal estava conversando no grupo lá sobre as estratégias. A gente tem que entregar o que o mercado está pedindo. Não adianta a gente querer. Não adianta. E o mercado já tem uma linha meio que traçada ali, né? E tá ruim mesmo para a primeira oportunidade, tá devagar, mas tem muita gente que está entrando ainda assim. Tem. Do pessoal aí que eu acompanho mais de perto, né? O pessoal realmente tá se dedicando, né? Alguns, inclusive, de transição de carreira, né? Então, o pessoal aí tem um mentorado que é da área de direito, né? Ele tá vindo de direito para a área de tecnologia, né? Então, tem uma amiga de engenharia, né? Que na primeira semana ela queria desistir. Eu falei, não, vem até o final. Ela foi até o final, né? E está trabalhando numa empresa aí dentro da área de engenharia que utiliza Salesforce. Uhum. Então, é importante a gente conhecer essa aplicabilidade de Salesforce. Aonde que eu posso utilizar Salesforce? Aonde? Que empresas estão utilizando? Né? Alô? Não estão me ouvindo? Não, era o Thiago que disse que está falando e a gente não está ouvindo. Agora ele está bem. Também não ouvi. Não, você está normal, Max. É que o Thiago tinha perguntado se estava escutando. Ele não. Não. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Agora voltou. Eu estava falando é que o microfone estava aberto e ninguém estava me ouvindo. Que coisa. Uma das coisas, eu estava falando, a Kênia falou o negócio do mercado. O mercado, ele normalmente, ele não tem assim uma linha traçada, pelo que eu vejo. Vai muito de ondas, entendeu? Teve uma fase lá para 2016 que os caras pediam enlouquecidamente que tu soubesse Lightning Aura. E, de repente, tu trabalhasse com o Salesforce em Lightning, que estava transitando, né, do Classic para o Lightning, e daí não tinha muito projeto de conversão. Aí, daqui a pouco, os caras pararam com a Aura e começaram a passar tudo para LWC, né? Daí vem aquela loucura de desenvolvimento e tal. E hoje eles estão puxando muito para o Standard. Eles estão tentando manter, por quê? Por questões de custo, eles estão tentando deixar o mais padrão possível para que não tenha aquele custo do desenvolvimento, que não é barato. Uhum. Então, isso aí, digamos assim, que teve uma onda agora do CPQ, né? Que eles estão pedindo bastante. Estão pedindo muita nuvem de indústrias também, que são coisas novas que estão chegando, né? Mas tem muito projeto para refatoração aí no mercado, né? Falo como desenvolvedor, tem muito projeto que eu pego para os caras dizem, Thiago, eu não sei nem o que está acontecendo aqui dentro, eu preciso que tu veja a org, tu vai olhar, é um carnaval de cabeça para baixo, entendeu? As pessoas fazem sem padrão, desenvolvem a qualquer modo, né? Então é um pouquinho complicado. A gente estuda dentro aí de um modelo, de um paradigma do estado da arte, né? Como se fosse tudo muito perfeito. Sim. Geralmente, dentro das empresas, é muito desorganizado, gente. A gente mesmo está dentro de um cliente hoje que a gente estava fazendo análise aí de processo de negócios, tá? Muito problema de comunicação, muito problema nos processos da organização, tá? E você tem aí, né, o Salesforce, tá, com pessoas que às vezes não estão preparadas, né, para estar utilizando todo o potencial da ferramenta, né? Então, isso é direto no nosso dia a dia, né? Sim. As pessoas não sabem o que elas querem. Elas não sabem o que, elas sabem o processo, elas não sabem o potencial da ferramenta. Aí elas pedem qualquer coisa, as pessoas fazem de qualquer jeito, entregam qualquer coisa e aí depois a ferramenta que é ruim. Aí no final eles querem um Excel. Isso. Ambiente, a parte de controle, tá? Nossa, projeto tem muita planilha. Tem projeto que tem planilha rodo. E aí? Eu trabalhei num projeto que o pessoal pediu, eles já tinham um processo pré-definido, já tinha sido feito, aí eles precisavam de alguns adendos no processo que eles tinham montado, e eu analisando o processo falei, cara, de 7 etapas que tu tem aqui, tu pode deixar 5 que vai atender igual. Não, porque a gente viu que tinha isso e aquilo outro, tá, mas se chegar nesse ponto, o que precisa? A gente fez uma análise, né? Quando a gente implementou, a gente fez uma análise, né? Que chegou-se à conclusão que era isso. E aí? Mas eles não sabem nem justificar aquilo.
Ou então tu pega um projeto, os caras definiram todo um processo ali na empresa, e a pessoa que definiu o processo já até foi embora. Sim. E aquele processo fica ali e ninguém sabe mais como é que funciona. Então, o que acontece? Você tem que equilibrar, geralmente, né, na vida real, você tem que equilibrar, né, a funcionalidade do ambiente produtivo, ou seja, a empresa continuar rodando, né, com o sistema, né, com melhorias desses processos, né, e muitas vezes tá equacionando isso aí com a resolução dos problemas que vão surgindo, tá, de diversas naturezas. Problemas relacionados ao usuário, né? Problemas relacionados a conflito, né? No fluxo de execução ali, né? Por isso a importância da ordem de execução, né? Problemas relacionados a flow, né? Pois o profissional já vai direto para o flow aí, tá? Não leva em consideração que tem um monte de classe ali que vai ter impacto, né? Então, isso é bacana, né? E muitas vezes a gente vai pegar só realmente quando você estiver aí dentro de uma oportunidade de trabalho numa empresa, né? Numa consultoria, né? Então, é um mundo assim fascinante, né? Que a gente consegue, né? Muitas oportunidades, né? Com tantas dificuldades aí, né, que a gente tem aí no nosso país, tá, no mundo, esse ambiente de tecnologia, né, especialmente Salesforce, você ainda está tendo várias possibilidades, né, mas exige que a gente estude direto, né, vai ter que estudar e cada vez mais saber mais, tá, cada vez mais. E aí, quero crescer, né, tem que estudar, tem que ter o contato aí com o inglês, né? Que é uma ferramenta, né? Bem importante para que a gente cresça, né? E procurar aí, né? Ixi, todo dia eu vejo uma coisa nova, né? Então é bem por aí, né? E fazer um network, né? Bacana, né? Isso a gente tem nesse grupo, tá? E adiante, né? Não desistir. Quem não desistir, continuar persistindo, tá? Vai chegar em algum lugar legal. Isso aí que o Marcos falou, uma coisa que eu assim, não sei se eu falei um pouco, na minha transição de carreira, eu já desenvolvia em .NET há 16 anos, eu trabalhava com C#, tá? Entre estudos e profissionalmente, e eu já desenvolvi há 3 anos com Microsoft Dynamics. Não sei se vocês conhecem, o Microsoft Dynamics é o CRM da Microsoft, né? Eu era responsável, eu desenvolvia qualquer solução para o cliente que a gente trabalhava, né, no CRM com Dynamics, que era a Bradesco Seguros. Qualquer integração, desenvolvimento dentro do CRM era eu que desenvolvia. E eu vi o Salesforce, na transição, quando eu fui passar para o Salesforce, a maioria das empresas me dizia que eu não tinha 6 meses com o Salesforce. E eu fiz uma porrada de entrevista, não foi pouca não, eu fiz para mais de 20. E de todas as entrevistas que eu fiz, 2 empresas olharam o meu conhecimento técnico. Eu já era arquiteto na época, isso lá para 2015, 14, 15. Eu já trabalhava como arquiteto de .NET. E as empresas que voltaram a falar comigo disseram: Thiago, tu tem um conhecimento muito forte. Nessa época de 2015, eu já tinha pós-graduação em arquitetura de engenharia de software. Eu já trabalhava com padrões de desenvolvimento, né? Daí eu não vou nem aprofundar muito aqui, eu vou falar mais por cima, senão eu vou ficar algumas horas falando. Design patterns. Eu trabalhava com design patterns, aplicação de DDD, que é Domain Drive Design. Então, assim, isso lá há anos atrás já. E aí as empresas, tu tem uma experiência muito forte. A gente acredita que a tua decolagem vai ser muito rápida. Mas a gente não pode te botar no cliente. Mas tu pode fazer uma parte do projeto dentro da empresa e trabalhar como freelance. Cara, eu topei na hora. Eu trabalhava no horário normal, eu chegava em casa e trabalhava igual um maluco. Eu queria trabalhar com Salesforce, entendeu? E fiquei 2 anos fazendo só isso, tipo, fazendo freelance, até que uma das empresas, depois de 2 anos entregando, botando qualidade no que eu fazia, eles me deram uma chance de trabalhar full time. Só que daí tu vê como é que é a vida. Nessa época, eu virei funcionário da Bradesco Seguros.
E a parte de seguros, eu não sei se você sabe, ele tem benefícios padrão da área, que é muito forte. Questão de PL, benefício de vale-refeição, alimentação. Coisa, assim, é um valor bem expressivo. Cara, quando a empresa chegou a a gente consegue te pagar o mesmo salário, benefícios não tem como chegar perto. Eu falei, os benefícios que ficam por outra hora, que eu quero é trabalhar com essa parada. Entendeu? O que acontece, tá? E aí? Um recado principalmente para quem está começando agora, tá? Muitas vezes as empresas não vão confiar em você, tá? E te colocar dentro do coração da empresa, que é Salesforce, no caso. Tá? Mas o que acontece, né? É procurar as chances no mercado, né? E empresas, né? Eu particularmente trabalho muito com o conceito, né? De sombra, de pessoa sombra, tá? Ou o TOG, né? O Training of the Job, né? Então eu sempre procuro colocar junto com um profissional aí, né? Sênior, tá? Eu colocar em volta dele profissionais júniores para realmente formá-los, tá? Até porque nós sêniors fomos júniors, né, há muito tempo aí, né? A gente aprendeu, a gente teve que ter uma bagagem aí para que a gente chegasse até onde a gente está hoje, né? Então, tem muitas empresas que têm essa mentalidade, mas o que acontece, né? Hoje em dia, a gente tem empresa, né, que precisa de pessoas para colocar para jogar, né? Depende, né, do profissional Salesforce de estar tocando, né? De duas pessoas, às vezes, né? Cuidando de uma operação de milhões, né? E aí, tá? Eu não posso deixar, né? Por exemplo, num cenário desse, crítico, né? Eu colocar alguém, tá? Por mais que ele conheça muito, o cara nossa, é certificado aí, tá? Em admin, app builder, tá? Mas tá começando a carreira agora, né? E aí, eu vou deixar ele mexer nos meus flows? Tá? Eu não posso. E aí, às vezes eu não tenho, tá? Um ambiente de sandbox, né? Tem muitas empresas que não tem, você mexe direto na produção, né? E aí, até a gente ter realmente, né, a maturação desse profissional, isso leva um tempo, né? Então, o que acontece? Uma coisa que eu estou percebendo, tá? As empresas estão, aos poucos, se abrindo, né? Principalmente na nossa realidade Brasil, tá? Eles querem pagar pouco, tá? Então acaba aceitando um profissional que conhece um pouco menos, né? E às vezes exigindo muito, né, desses profissionais mais sêniores, né? Então é uma coisa normal você ter aí, né, profissionais extremamente sobrecarregados, né? Muita coisa, né? Não é mesmo, Thiago? Eu ia falar disso, que eles têm reduzido muito a operação. Muito. Né, em questão de profissionais, por quê? Para poder sugar o máximo, enxugar. Antigamente, tu chegava num projeto, tu tinha um PM, tu tinha 3 admins, tu tinha mais um cara de DevOps, aí tu tinha 7 desenvolvedores. Hoje em dia, um admin, 2 desenvolvedores e todo mundo tem que fazer tudo. Uhum. Se não, 2 desenvolvedores, o desenvolvedor fazendo o papel de admin. Sim, dando problema pra caramba. Eu vi muito disso. Tem clientes meus que eu dei treinamento, né? E o pessoal, tipo assim, quantas pessoas tu tem no time? Eu tenho 6, 7 aqui. E todo mundo vai participar? Disse, não, bota 2 aí e depois eu faço o resto. E eu, cara, é um investimento assim que tu vê que as empresas elas não estão preocupadas com a qualidade. Elas querem saber que a operação funcione. Se tu vai ter que ficar 5, 6 dias lá sem dormir, eles não estão nem aí. Né? Uma das coisas também que tu falou, que é muito comum até, empresas de grande porte, eu já vi, né, essa situação, o pessoal fazer desenvolvimento em produção. Entendeu? Fazer conserto das coisas tudo em produção. E tipo, a gente faz direto lá. Cara, tá muito errado. Né? Aí eu tive que conversar com o gerente, explicar, a gente não pode fazer dessa forma, isso não é uma boa prática. Aqui a gente vai ter que ter pelo menos 2 sandbox para baixo, para a gente poder jogar o desenvolvimento, depois fazer um teste de aprovação e depois subir para a produção. Não, chefe, isso aí vai dar muito trabalho e tal, isso aí não vai dar certo do jeito que a gente quer. Eu falei, quanto tu perde se a tua operação parar? Eu perco um bom dinheiro. Então é bom tu ver esse lado, que se a operação parar do nada, tu não sabe nem o que está acontecendo. Tu não tem controle de nada.
Isso aconteceu comigo essa semana, né? Eu estava num cliente, né? Não, eu preciso ter um pipeline DevOps aqui, tá? Uma das demandas é essa, né? E aí, a gente começou a conversar sobre DevOps, tá? E aí, ele tem o conceito de DevOps, né? Eu tenho que ter um pipeline DevOps a baixo custo, né? Mas aí o que acontece? Quando tu fala para a pessoa, pô, tu quer um DevOps, né? Mas, beleza, tu tem um conceito de DevOps, tu sabe o que é o DevOps. Mas a gente tem vários passos aqui para poder chegar onde tu quer. Não é só, vamos fazer um DevOps aqui, botar uma esteira e tá tudo certo. Não é assim que funciona. Né? Exatamente, né? E aí, para você explicar, você pode fazer várias formas de DevOps, tá? Até porque, quando a gente fala de DevOps, tá? Né? É cultura, é uma mudança, né? É uma quebra de paradigmas, né? Agora, tem muita resistência no mercado, né? De vários clientes aí, né? Faturando milhões com mentalidades assim muito retrógradas, né? Então, a gente tem que se preparar, né, para ver tudo isso daí, tá? E ter a ideia, né, que a gente estuda muito, né? A gente muitas vezes acaba estudando dentro de um modelo de estado da arte, da forma como realmente deve ser, né? Só que a gente chega realmente dentro do cliente, em determinados projetos, né? Você encontra o quê? Culturas assim que não estão organizadas, né? E que você tem que se adaptar, né? E aí, você precisa trabalhar, a empresa precisa do sistema funcionando para que ela lucre, né? Só que ela quer ter um mínimo esforço, né? Um mínimo investimento ali, né? Então, e aí, cabe para você fazer o quê? Você vai impor, né, melhorias, você vai impor ou você vai resolver sustentação, tá, minimamente de problemas críticos, né? Mas aí você tem que trabalhar na questão dos seus limites, né? Por quê? Porque às vezes o cliente quer, tá? Eu tive num cliente que, tá? Eu estava num projeto em que ele queria, porque ele queria, tá? Em 15 dias que estivesse funcionando a geolocalização do Google, né? Porque a ferramenta tinha suporte a isso. É só isso que eu quero, né? Sendo que um projeto, tá? Que demandava aí pelo menos 6 meses de desenvolvimento, né? Então, ir para você... Oi, Aline, fala. Desculpa, Marcos. Não, eu também estou em transição de carreira já há 6 meses. Eu venho da área administrativa da saúde. E o que eu sinto, já trabalhei como analista de TI, mas fazendo implantação de sistema ERP, na época o TASI. TASI, bem bacana. Mas o que eu sinto é que as empresas não entenderam ainda que o departamento de TI, ele deixou de ser um departamento de apoio, né? Que antigamente nós éramos a TI apoio, e agora é um departamento estratégico da empresa. E por isso que eu acho que a gente não está tendo essa valorização ainda. Esse é o meu ponto de vista. Eu trabalhei em hospital, né? Eu trabalhei quase 4 anos dentro do hospital, em que, tá? Internamente, né? Era aquela coisa, né? Quem que é o pai da criança aqui? Quem que manda aqui? É TI ou é a superintendência do hospital, né? É a gestão, a alta gestão, né? Então, Sim. o que acontece, né? É lidar com isso, né? Então, com culturas, né? A parte de gestão hospitalar. Nossa, foi uma época que eu cresci assim muito, né? Quando eu trabalhei dentro da área hospitalar, né? E hoje, né? Hoje eu tenho outra visão quando eu pego um projeto dentro da área de health, por exemplo, né? Então, o que acontece? O que a gente tem aí de bagagem, tá? Você, com a sua área administrativa, né? O Lucas entrou, o Lucas Ordonha, né? O Lucas Ordonha entrou sem conhecimento de tecnologia, né? Mas com muito bagagem aí dentro da área de comercial, dentro da área administrativa, né? E consegue agregar aí dentro desses projetos, né? Por quê? Porque se dedica, né? Sim. Porque vai... Pode falar. Desculpa. E quanto... eu não conheço, né? São 26 anos que eu venho da área de gestão hospitalar e operadoras de plano de saúde. Então, meu mundo foi esse, né? Agora que eu estou fazendo esse processo. Mas
quanto a área da saúde é carente em relação a melhorias de processo e a processos automatizados, né? Que é o que a gente vem falando. Eu falo, gente, como que essa ferramenta ela poderia estar ajudando essas empresas de saúde, né? E ainda a gente está patinando com a dificuldade desse entendimento dentro das empresas, né? Sim. Isso dentro da área hospitalar, muitas empresas que têm, né? Inclusive tem Salesforce. Né? Eu atendi um cliente da área de saúde aí, né? Que é Sales e Service, né? E aí, tá? Começa o Health Cloud. Health Cloud tem é maravilhoso, tá? Tem muitos cases aí fora, né? A cultura dentro do Brasil aqui, tá? É mais os hospitais grandes, né? Uhum. E está começando pouco a pouco, né? De boca em boca, fulano tem também, então a gente tem que estar indo nessa direção, né? Agora... eu acredito que eu vou seguir, né? Eu consegui recentemente Associate, a certificação. Estou buscando aí a admin e com certeza eu acho que eu vou para Health, né? Lógico, entre outras. E agora um mundo totalmente diferente, que é a questão do desenvolvimento de sistemas, porque todas as vagas que a gente busca, eles solicitam o conhecimento mínimo aí, né, em desenvolvimento de sistemas. Então, eu também estou fazendo agora um técnico que eu passei na ETEC como desenvolvedor de sistemas para eu conseguir entrar nesse mundo também de desenvolvimento. Você quer ver um gap muito grande dentro da área de Health Cloud, tá? É a barreira técnica e a barreira de processos. Você já tem esse background de processos dentro da área de saúde, tá? Então, você conhecendo bem a parte de gestão, como que funciona a coisa dentro da área de saúde, né? Vai ajudar muito, né? Só que aí, tá? Quando a gente falar de Health Cloud, nada mais, nada menos do que a gente está falando de aplicabilidades em indústrias aí, né? Nada mais, nada menos do que Core Functional adaptado para a área da saúde. Então, a gente tem Sales e Service. E aí, o hospital vende? O hospital vende. Ele vende serviços, né? E aí, quais são os objetos, né? E aí, você coloca a parte de gestão hospitalar aí, né? Qual que é a gestão? A gestão de insumos, a gestão do próprio paciente, né? Do prontuário médico do paciente, né? Então, você tem tudo isso daí na forma de objetos, né? Personalizados, né? E de processos consolidados dentro da área da saúde, né? Que o Health Cloud nada mais é do que o Core Functional, é o Sales e Service, e adaptados com os processos do Velocity, né? Da área de Health, né? Que hoje é o Salesforce Industries, né? Então, você tendo essa sacada aí, né? E você conhecendo a parte de desenvolvimento. Por quê? Porque cada hospital, né? Principalmente a rede privada aí, né? O contas e convênios é muito diferente, né? Então, você tem que padronizar os objetos, mas você tem esses objetos já customizados dentro do Health Cloud, né? Só que não são todos, né? Todas as empresas hospitalares que têm, de repente, né, um budget aí tá milionário, dá de $300 mil para você implementar um Health Cloud, né? Que é muito grande, né? É muito grandioso, né? Nossa, aliás, eu não tinha noção desse valor. É muita coisa. Porque o que acontece, né? É o Core Functional? Parece que simples, né? Mas o que acontece? O pacote, né? Ele já customizado, juntamente com a necessidade de consultoria, começa pelas licenças, né? A Salesforce já cobra mais caro, por quê? Porque está ali, ele está entregando uma org, né? Totalmente customizada, né? E aí, tá? Como é algo assim muito grande, você precisa de recursos, né? Então, você precisa de, sei lá, minimamente, eu já vi projeto de Health Cloud com duas pessoas tocando. Sim. Inicialmente, né? Mas sensacional. Dá para a gente ficar aqui até amanhã conversando sobre isso. Eu sou, acho que um pouco apaixonada. Acho um pouco, não, né? Não, com certeza apaixonada por esse segmento. E já aproveito que eu iniciei a conversa, agradecer aí a todos os participantes e aos palestrantes e a você também, aos envolvidos, que vocês não têm noção de quanto vocês nos ajudam, né? Para quem está iniciando a carreira agora.
A gente agradece também aí, né, de vocês aí, os heróis que continuam aí firme e forte, né, que costumo dizer que são comprometidos com a sua carreira, né, porque não é fácil chegar até aqui, tá? Não é fácil conseguir uma posição, tá? Agora a gente está vendo, eu tô vendo isso, tá? Quando eu tive a chance e até a sorte de conseguir entrar nisso, né, estava mais fácil. Hoje realmente está bem mais complicado, né? Mas quem não está desistindo está conseguindo, né? Está conseguindo e está feliz da vida aí. Né? Eu tenho um ex-aluno que ele estava trabalhando como garçom, né? Hoje ele é consultor Salesforce. Ele multiplicou o salário dele aí umas 8 vezes. A maratona de estudo é todos os dias. Inglês, ETEC, desenvolvimento e Salesforce. E à noite, né, quando tem aqui a certificação. Então, é uma maratona bem desafiadora. E quando a gente bate aquele desânimo, eu brinco, eu falo assim, só penso, continue nadando. Continue. Tenta fazer o network com pessoas que estão aí, tá? A gente se coloca à disposição aí, né? Quantas vezes o pessoal vem aí, tá? Vem às vezes até desabafar. Para mim, para Kênia, né? Para o pessoal aí, né? Tiago também recebe muita solicitação aí de pessoal, tá? Tentando achar um rumo. No nosso grupo, a gente tem muita carência disso, tá? Por isso que eu queria fazer alguma coisa, pessoal, que realmente está começando agora, para não desistir, né? Infelizmente, eu tenho visto muita gente acaba desistindo, né? Você que no caso que está ligado aí ao Centro Paula Souza, né, a ETEC, você tem aí uma bagagem, né, de possibilidades muito grandes, né? Eu tenho um mentorado meu que eu falei, não, vai fazer faculdade, né? Ele já tem uma graduação, falei, vai fazer de novo, né? Sim, e Max, começar do zero mesmo, né? Sim. A minha última posição, digamos, no meu trabalho, eu fazia gestão de 2 hospitais de médio porte, né? Acima de 80 leitos. Então, assim, era insano. Mas, e aí é onde reforça, né, a carência de automação de processos. Então, assim, não é que eu larguei tudo, mas dá vontade de realmente provar e desafiar em outro segmento, né? Então, assim, eu estou procurando estágio, né? Então, eu parei com tudo que eu tinha para começar realmente do zero. Tem muita gente que está conseguindo dessa forma, né? Mas eu sempre aconselho, tá? Procura uma escala mais rápido, tá? Às vezes a gente não tem tempo de você claro, você não tem nenhum problema de você começar do zero, começar de baixo, né? Sim. Eu tive que ir bem abaixo para começar em Salesforce, né? Para ter a minha primeira chance em Salesforce, né? Quem não fez isso não começou. Eu entrei, então, mas eu já fui desenvolvedor, eu já tinha todo um background de TI, né? Só que eu não conhecia nada de Salesforce. E aí, né? Foi na primeira oportunidade que eu tinha, né? E aí, a consultoria me colocou como analista funcional júnior, né? Então, eu tive que estar fazendo. Em relação ao salário, eu tive que diminuir meu salário aí umas 3, 4 vezes. Né? Ai, como é bom ouvir isso. Não que eu fique feliz, mas... O que eu posso dizer é que foi a melhor escolha que eu fiz, né? Então, uma das coisas, até para dar uma dica aí para o pessoal, até assim, quando o Max fala de cortar salário, vocês têm que pensar o seguinte: vocês estão plantando o início de uma nova carreira, né? Eu, quando entrei, eu dei a sorte de conseguir algo equiparado. Por quê? Porque eu já tinha uma bagagem e eu já entraria, entre aspas, jogando, né? Com uma parte de desenvolvimento. Só que eu pensei o seguinte: pô, o emprego que eu estava era muito estável. Eu poderia estar lá até hoje, e até no cargo ganhando bem e tal, mas não estaria feliz, não era aquilo que me brilhava no meu olho. E o Salesforce me trouxe novamente a questão de aprendizado, de tu poder ter um novo desafio diário, né? Isso é muito importante, que deve ser pesado. Eu gosto muito de falar dessa questão de carreira, tá? Gosto muito de trocar ideia com isso, tá? Não tem nenhum problema de falar da minha trajetória, né? Eu tive uma oportunidade em Salesforce, né? Eu entrei numa consultoria, tá? Numa grande consultoria aí, tá? E eu tive que optar por sair dessa consultoria, tá? Foi muito difícil para mim essa decisão, tá? Mas por quê?
pelo meu histórico que eu já tinha, né? Pelas oportunidades que eu precisava financeiramente, né? Então, eu estava como júnior, né? Eu ia ser promovido, né, para pleno, né? Só que eu já estava com uma proposta, tá, para trabalhar como sênior, né? Tinha que mudar o quê? Mudar de empresa, mudar de regra de negócio, tá? Que eu fui para a área de financial, né? Então, são as coisas que vão aparecendo, né, para gente, né? Que você tem que tomar certas decisões aí. Agora, o que eu digo para o pessoal que está começando, tá? E que está aí em mudança, de reskilling, tá? Às vezes é necessário começar baixo, né? Então... Max, falando, você fez igualzinho o meu marido, a Elizabeth, que eu sou quietinha, gente, eu estou trabalhando. Meu marido, ele ficou 3 anos, quando ele começou, ele é desenvolvedor há 30 anos, só que quando ele começou com o Salesforce, há uns 8 anos atrás, ele ficou 3 anos como júnior numa empresa, porque ele queria aprender o máximo possível e não se sentia pronto para assumir outra empresa. E hoje ele é arquiteto Salesforce. Então, assim, ele sempre, igual você falou, tem que estudar e não desistir. E ele ensina muita gente. E as pessoas que ele ensina não têm essa paciência de ficar um período numa empresa, aprender, absorver, estudar, que é mais difícil. Não, eles querem rápido. Entra como júnior, daqui a 6 meses já quer arrumar outro emprego, pular para pleno. Aí chega no pleno lá, não sabe nada, fica correndo atrás dele. Mas uma das coisas aqui, Elizabeth, uma das coisas que eu passei nisso, quando eu troquei a minha carreira, assim, que eu mudei minha carreira para Salesforce, eu tinha mais ou menos 1 ano e meio que eu tinha saído já eu estava trabalhando full time com Salesforce, pelo fato de eu já ser arquiteto, ter sido arquiteto .NET e ter formação em arquitetura e engenharia de software, as empresas me ligavam, pô, Thiago, vi teu LinkedIn e tal, tu já tem formação, pô, tu pode trabalhar como arquiteto Salesforce. Eu não me sentia preparado. E eu dizia, cara, eu não posso assumir um papel que eu não tenho condições de entregar a qualidade que eu quero. Então, eu não posso pegar essa vaga. E não eram poucas, eram muitas empresas que faziam isso. Por quê? Porque a Salesforce teve assim, uma grande leva de pessoas que começaram com Salesforce hoje, daqui 6 meses são sênior, daqui 1 ano são arquitetos. Só que eles se autodeclaram dessa forma. Quando tu vai começar a conversar com eles, que tu vê que não tem aquele conhecimento embasado, eu digo isso por experiência própria, que tipo, se tu for conversar com um arquiteto, tu vai falar de padrões, tu vai falar de desenvolvimento de alto padrão, de reutilização, orientação a objeto. Outro exemplo, tu vai falar, se eu perguntar para ele, cara, tu faz injeção de dependência no teu desenvolvimento? Ele vai falar, o que é isso? Eu posso falar isso agora e muita gente nem sonhar o que é isso, entendeu? Mas são coisas que o arquiteto tem que estar preocupado. Por quê? Porque da reusabilidade do código. Eu tenho que ter... Eu, como arquiteto, eu faço um código que se tu me disser assim, Thiago, minha org parou, me dá o log, eu vou ler o log em 1 hora no máximo, eu estou resolvendo o teu problema. Porque eu monto um código onde eu tenho uma rastreabilidade maior de problemas. Eu consigo chegar no ponto muito rápido, entendeu? Então, tem tudo isso. E as pessoas se autodenominando, elas acham que 1 ano eu sou arquiteto. Ok, até vai ser, não sei se dura, mas é do mercado aceitar. O que está acontecendo, né? Essa onda de layoff, tá? E aí, quem foram os primeiros, tá, a caírem fora? 1, 2, 3 milhas aí já soltou mais um pouco aí, né? Vocês viram? 1, 2, 3 milhas tinha Salesforce. 1, 2, 3 milhas, valeu. Então, e o que acontece? A própria Salesforce, né? Layoff, tá? Quem foi mandado embora? Justamente. Isso, os arquitetos, tá? Que eles chamam lá de engenheiros, tá? Por cada nuvem eles têm, né? Um engenheiro, especialista. Mas olha só, uma das coisas até que precisa ter uma adendo, os arquitetos que são mandados embora são aqueles que só têm conhecimento técnico. Eles não são desenvolvimento. Eu conheço alguns arquitetos que são provenientes do desenvolvimento, mais ou menos como eu fiz, e a maioria deles está lá ainda. Os que saíram foi porque pediram para sair. Tiveram propostas melhores que as Salesforce. Eu costumo dizer que não tem. Se você é desenvolvedor mesmo, você vai ficar desempregado. Se você desenvolve alguma coisa, você vai estar conseguindo, tá? Por quê? Porque tem demanda no mercado para desenvolvedor,
né? E não é só Salesforce, não. E não é... Um contexto geral. Desenvolvimento sempre tem mercado. Sempre. Lógico, para quem está começando agora, está entrando no mercado, vai perder um pouco de valor em questão de salário, benefícios, mas é por um período. Vocês têm que pensar dessa forma. É um período que vocês vão estar investindo na carreira de vocês. Vale vocês pesarem isso. E aí vai... A minha mãe foi uma que me chamou de maluco quando eu pedi para sair da Bradesco. Tu é maluco, tu tem uma PL boa pra caramba e tal. Mãe, eu não estou feliz lá dentro. Vou embora. E foi o que eu fiz. E não me arrependo nem um pouco. Banco Fé, PLR realmente segura bem, né? São 4 salários. 4 salários. Você ganha no final do ano. Imagina você trabalhar o ano todo, você ganha 4 salários a mais. Você troca de carro, você faz um investimento, você vai viajar. Né? Não, trocar de carro, assim, eu como fui funcionário, te digo o seguinte, dependendo do teu nível de salário que tu tinha dentro da empresa, os juros que tu pagava no financiamento 100% do cara é tipo 0,39 ao mês. Uma micharia, entendeu? É uma micharia. Não valia nem a pena tipo, chegar e pagar a vista. Financia que tu tá pagando quase nada de juros. Uma coisa que eu tenho percebido, essa área de financial service é assim um mundo à parte, né? Que realmente é bem diferente, né? Não é qualquer um que se adapta. Tem colegas que entraram, tá? E, por exemplo, entraram como TOG, tá dentro da área de um projeto da área de banco, tá? E não deixavam eles entrar na Daily, por exemplo. Por quê? Porque a Daily era só o pessoal que tinha acesso ao VPN, tá? Com o notebook do banco. Uhum. Então era tudo muito fechado. Você bloqueava, inclusive, a sua possibilidade de crescimento, né? Então você vê muitas coisas dentro, tá, dessa área, mas é uma área que está despontando muito aí, tá, com muita demanda, tá? Os bancos estão com muitas demandas em Marketing Cloud, tá? Todas as plataformas aí de bancos estão desesperados por profissionais aí em Marketing Cloud, né? Para essa questão das jornadas do cliente, várias opções de produtos, divulgações disso, a trabalhar com as bases internas dele, né? E em meios aí que o budget é alto, né? Então, sempre banco paga um pouco melhor, né? Muita consultoria de olho nessa área de financial, né? Por quê? Porque você consegue vender pacotes de horas assim muito atrativos, né? É uma área que eu aconselho aí, tá? O pessoal aí, né? Tem um amigo que ele veio de banco, né? Ele veio de banco, ficou desempregado, tá? E agora está voltando para banco, né? Ele começou de baixo, né? Conhece muito bem regra de negócio, tá? E agora tá voltando para banco em Salesforce. Tá? Então conhecer bem, né? Como eu sempre digo, né? Conhecer bem aí Core Functional, mas está aberto também, né? Para outras nuvens, né? Para Salesforce 360, gente, entendeu? Que sempre vai ser assim, né? Ô, Max, o Financial é uma coisa assim totalmente à parte, como se fosse o Marketing Cloud? É uma coisa... Não? Tem um pouco do Core, tem o bastante? Core. É o Core total, o Core. Financial? Você pega o Financial Service, né? É o Core, né? É o Sales, o Service dentro dos processos, tá? De um órgão de arquitetura internacional bancário, né? Chamado BIAN, né? Que tem os processos consolidados para serem aplicados dentro da área de Financial, né? Na área financeira, né? Juntamente aí com o pacote de Velocity, tá? Então é muito essa mescla, tá? Agora, o mundo à parte, nuvem à parte, totalmente apartada, né? É o Marketing Cloud e o Commerce Cloud, né? Quando você fala do Commerce Cloud, tá? É ultra estratégia, ultra pegada, né? Apesar que dentro da estratégia 360 aparece, né, pela Salesforce, inclusive a estratégia dele, né, que é tudo uma coisa só, integrada, né? Mas uma das primeiras coisas que eu digo para meus alunos aí, do pessoal do Marketing Cloud, né, é um mundo à parte, tá? Saiba delimitar, né, essa diferença, né? E saiba que tem uma integração, tá, muito forte, né, com o Core, né?
Porque a grande pegada do Marketing Cloud é essa, mas é outra nuvem. E a Salesforce não tem a mínima intenção de estar mudando isso, né? Eles não vão Max, mexer mas tem um pessoal que trabalha com Marketing Cloud, que eu já vi muita gente que entra em Marketing Cloud porque trabalha com marketing e cai lá, né? Sim. Que é a ferramenta que eles estão usando. Tem gente que nunca mexeu no core, nada, né? Só mexe em Marketing Cloud e não sabe nem o que é, né? Eu já vi muita gente assim. Sim, tanto que eles só tiram certificações de Sim, marketing, sim. eles não fazem nada disso, né? O que é o Marketing Cloud, né? É a junção do mundo, tá? Que a gente chama de MarTech, né? Do marketing, processos de marketing, mais a tecnologia, mais a junção da tecnologia, né? Então, é uma pegada extremamente relacional, né? Não é tão orientado a objeto quanto nós temos aqui no Core, né? Então, eu diria até que é mais tranquilo, mais simples, né? Então, você consegue formar aí, né? E aí, a demanda. Está começando a ter uma demanda, assim, muito grande, tá? Então, tem vários alunos aí, né? Que estão indo, assim, de vento em popa aí dentro do Marketing Cloud, né? Então, mas tem as suas peculiaridades. Realmente são mundos à parte, né? Que vale a pena aí tá dando uma olhada, pelo menos, né? Agora, quando você fala de Financial Service, Health Cloud, tá? Você pega a casca do Core Functional, né? Mais os processos preconizados aí dentro do Velocity, tá? Veio tudo do Velocity, mais certos organismos de best practices e design partners, né? Da indústria de software, né? Dentro aí, tá? Da nuvem especialista, que eles chamam, né? Então, por isso que quem está aí em Velocity, né? O pessoal tá bem, né? Porque são indústrias assim bem que exigem bastante, né? Tá tendo muita demanda, né? O pessoal aí dentro das operadoras, tá? Das empresas de telecom, né? Que atende a área aí de CMT, né? De comunicação, mídia, telecom, né? Então, tem projetos assim, a Globo, né? Nossa, boa parte do que eles fazem ali, eu tive a oportunidade de entrar no projeto da Globo, dá em pleno aí, boom aí do Big Brother, né? Então você vê realmente a máquina rodando, né? E ali, jornadas acontecendo, ganhando-se, assim, milhões, né? E estratégias sendo tomadas, né? A toque de caixa, né? Em tempo real, né? Realmente tá, muito bacana você ver realmente a coisa funcionando mesmo, né? Mas é bacana, gente, né? Mas o negócio é não desistir. Ô, Max, e na prática, assim, o Marketing Cloud depende menos de consultoria? Eu nunca trabalhei com Marketing Cloud. Não, pelo contrário, depende muito de consultoria. Eu sei que muita coisa poderia, né, ficar na mão da equipe lá de marketing, né? Eles têm uma autonomia ali, né, para montar a régua e tal. Sim, da estratégia. Mas e a hora dele automatizar isso daí? Da parte de automation, tá? Você vai montar um pipeline de automation dentro do Marketing Cloud, tá? O profissional de marketing, ele conhece muito de processo, mas ele não conhece de tecnologia, tá? Então, o que acontece, né? Dentro do Marketing Cloud, você tem ali dentro da plataforma também o profissional de marketing, né? Mas você precisa de um desenvolvedor. Por quê? Não é só jornada point and click, você tem muita automação, você tem muita consulta de SQL, né? Então você tem que conhecer SQL, né? Mas é o SQL Patterns, tá? É o padrão. Não é o SOQL, orientado a objeto, né? É o Select que a gente já conhece. Mas essa parte da jornada, geralmente é a equipe de marketing que faz, ou até isso é a consultoria? Ou depende? Depende, cada caso, tá? É um caso. Geralmente, quem está pilotando jornada é um analista, tá? Depende, né? Com o apoio de um desenvolvedor aí, né? Alguém que conheça da parte de desenvolvimento para fazer a parte das queries, para trabalhar aí com as lists views, né? Que o Marketing Cloud, ele tem uma série, né? Ele tem um banco de dados, né? Em relação de objetos dele, né? Em que você tem que manipular isso, tá? E a manipulação disso, né? Os indicadores, as coisas que você tem dentro do Marketing Cloud, você depende, tá, da manipulação disso, que é feito apenas através de código, né? Isso quem faz
é alguém que tem lógica, tá? É alguém que vai desenvolver, né? Agora, automações. Automações, você tem um pipeline de automação em que você pode trabalhar com point and click, né? Clicar, arrastar, muito semelhante aí ao Flow, né? Só que você tem também coisas específicas que você precisa do papel de um desenvolvedor, tá? Então, é Apex, Max? Não. Entra Apex, não? Não. Entra uma linguagem chamada AmpScript. Até por isso que é um mundo à parte, né? Então, você troca o Apex por AmpScript, que é muito semelhante a um JavaScript. Então, a linguagem nativa do Marketing Cloud é AmpScript. E aí você tem uma série de tecnologias agregadas ao AmpScript. E7J para você trabalhar com JavaScript, né? Então, e consultas aí SQL, né? Por quê? A gente vai pensar no Marketing Cloud, a gente vai estar pensando de manipulações de milhões de dados, tá? Eu não vou mandar meia dúzia de e-mail, não vou mandar 100 e-mails, vou fazer aí 2 milhões de disparos, 40 milhões de disparos, né? Na jornada em que a coisa que na jornada vai injetando um e-mail ali, vai fazendo uma série de ações, né? Então, uma série de coisas aí, né? Então, é uma questão de estratégia muito grande, né? E o profissional de marketing? O profissional de marketing, ele conhece muito de processos de marketing, né? Mas muitas vezes ele não conhece tecnologia, né? Então, é um profissional, assim, muito requisitado no mercado hoje, né? Então, aí o que acontece? Tá? Dentro da área de banco, né? O perfil do profissional, tá? O cara que conhece de jornada já está começando a bater nas portas aí, né? E aprendendo, né, essa parte mais de desenvolvimento, né, que é um desenvolvimento diferente, né, do que a gente tem aqui no Core, né, dentro, às vezes, das empresas, tá? Então, eu acho que vale a pena aí dar, no mínimo, uma olhada, tá? Tem alguns colegas aí que estão caindo para cima do Marketing Cloud. Né, Kênia? Kênia vai começar a brincar um pouco com o Marketing Cloud. Começar a brincar aí. Vamos ver se a gente aprende aí, ficar na cola do Max aí. Ai, meu próximo projeto sei que tem, tô mal feliz. Meu objetivo é esse aí. Não, corre para cima, tá? A demanda é um pouco menor. Geralmente eu digo, tá? A demanda sempre é maior do Core Functional, porque é o que mais tem no mercado, tá? Então é sempre mais Sales e Service, né? Só que, tá? Se você realmente quer, né, a parte do Marketing Cloud, né? A Caroline, a nossa colega Caroline, tá? Ela ficou um bom tempo aí, inclusive passou um bom tempo aí procurando, né? Pensou até em desistir da área de Salesforce, né? Hoje ela é profissional aí, já quase sênior aí de Marketing Cloud, né? E formação de engenharia. É que a minha formação é comunicação e marketing, então eu acho que para mim seria bem legal, sabe? Se rolasse. Mas uma das coisas do marketing, o Marketing Cloud, ele tem as jornadas, como o Max falou, né? Aí tem toda uma parte de e-mail. Na real, ele era uma nuvem de e-mail marketing, né? Eles acoplaram ferramentas de comunicação para telefone. Aí tu tem os pushes, tu tem os SMS, tem uma série de ferramentas acopladas para poder tratar. Porque antigamente, quando eles começaram com o Marketing Cloud, o Marketing Cloud começou somente para envio de e-mails em massa, né? Sim. Só para controle disso. Daí depois veio o telefone, o mobile, aí tu tem os pushes, o cliente, push por localização, tem uma série de coisas dentro do Marketing Cloud que é muito maneiro. Mas a Salesforce abriu os olhos para o Marketing Cloud a partir do momento que ela viu todo um mecanismo de jornadas, né? Sim. Que ia muito em direção, né, ao Flow, né? A ideia, tá, do Flow, né? E foi com tudo. Né? Um dos cases de Marketing Cloud da Salesforce, não sei se vocês chegaram a dizer, eu escuto muito rock e sou fã de Metallica. E o Metallica usa a Salesforce e o Marketing Cloud para divulgação de shows. Tipo, eles vão fazer um show, um exemplo, Porto Alegre. Então, eles pegam todo mundo que tem lá, um Spotify, Deezer, alguma coisa do gênero, que eles escutam Metallica e eles já começam a enviar
pushes mostrando que vai ter o show, vai ter ali, começa a ter inserção de dados do show deles para poder fazer a venda de ingressos. Que é uma parte que é uma das coisas da jornada, né? Sim. E é muito interessante isso, tu vê que é um contexto totalmente fora do que a gente vê normalmente. Tu vê uma empresa que tem uma loja física, uma loja na internet, não uma banda de rock. O Obama usou na campanha política dele. O Obama? Também. Exato. Então, Obama, assim, tem uma série, é um case. São vários casos, né? Que tu pode ter como exemplo. Você veio dos grandes. Vai lá. Pode falar. Não, a Coca-Cola, né? iFood, né? iFood usa. O iFood, tá? O Airbnb. Airbnb é Salesforce. Enjoei. Airbnb, Sim, o Airbnb é um case fantástico, tá? Da integração de Sales Service e Marketing Cloud. Uhum. Então... Esse daí eu não sabia. Do iFood, sim. Uhum. Do iFood eu sabia que usava. A maioria, hoje as grandes empresas, tudo utiliza Marketing Cloud, né? Na verdade, eu acho que são poucas que não usam mesmo, Max. São poucas eu peguei umas... não usam. É que tem já umas plataformas concorrentes, né? Mas você tem que ver que não é apenas a plataforma CRM a concorrência, tá? Se a empresa, isso é uma coisa que a gente vê só quando a gente está realmente aprofundado dentro da tecnologia, tá? Todas as empresas que têm base muito forte no Oracle, né? Que embaixo de Salesforce é um Oracle, tá? Então, Salesforce está ali presente, tá? A Salesforce surgiu, né? O Mark Benioff antes passou pela Oracle, né? Chamaram ele de louco porque você não ia colocar a sua empresa nas nuvens, né? E hoje ele está batendo aí, né? Junto, né? Desses grandes, né? E aí você tem grandes players aí, tá? Amazon, tá? É muito legal, tá? Quem tem aí conta na Amazon, começar a pensar nisso daí dentro da questão da tecnologia, o Marketing Cloud. Você vai aí no carrinho, tá? O comportamento, né? Dos mecanismos de busca, né? É tudo Marketing Cloud rodando embaixo, né? Até um dos pontos que tu falou agora de Amazon, eu como desenvolvedor, o que eu vejo? Muitos projetos hoje, o storage da Salesforce é muito caro, o custo é muito alto. E muitas empresas têm utilizado a Amazon, entendeu? A AWS, para poder fazer armazenamento de dados e integrando com o Salesforce. Muitas vezes processando dados fora da Salesforce e somente jogando os dados processados para a Salesforce. É uma área muito boa, tá? A área de multi-cloud. Se você está em Salesforce, dá uma olhadinha aí o que tem de cloud, tá? Por isso, pessoal, eu ouvi o pessoal aí lançar um voucher aí, né, do AWS Essential, para que eu vou? Eu quero Salesforce, né? A integração multi-cloud, tá? Você fazer o Salesforce conversar com AWS, tá? Com Google GCP, né? Quando a gente fala de Google GCP, a gente está falando das principais redes aí de comunicações, de telecom, aonde roda, aonde que a internet passa, né? Utilizando o quê? A rede o quê? Do Google, né? Então, a gente vê aí os concorrentes de cloud, né? AWS, GCP, né? O Azure, né? A Microsoft Azure, né? Cada vez mais concorrendo por essa fatia, né? O custo realmente de storage de Salesforce é muito grande, muito alto, né? Por isso que essas empresas, essas grandes operações precisam fazer, né? Ter storage à parte, né? Que muitas vezes passam por onde? Passam pelas clouds, né? E aí, tá? Operações muitas vezes globais, né? Então, hoje você pega uma multinacional aí, né? Vamos pegar a Coca-Cola, né? Com operação aí no mundo todo, né? E ela tem aí a plataforma dela sustentada, né? Num sistema que você consegue estar vendo, né? Então, a pessoa lá em cima, né? O CIO mundial consegue ter uma visão aí, né? De toda a operação no mundo, né? Então, integração com os grandes sistemas de ERP, a SAP, né? Já trabalhei em vários projetos aí de integração Salesforce SAP, né? Então... E é comum, não é tão difícil de tu achar, porque normalmente a empresa tem o ERP, que
porque tem toda a parte de controladoria, estoque, Sim. E aí toda a jornada do cliente, eles utilizam o Salesforce. Daí pode ser um service, pode ser um Marketing Cloud, pode ser um Sales, depende. Eu trabalhei no projeto da Ambev, eles utilizavam o Sales lá. Né? Mas só que era totalmente customizado. Tu entrava no sistema, tu não via a cara do Salesforce, não tinha nada de azul. Era tudo customizado em questão da Ambev. Né? Tem alguns fronts que você entra e você não fala que é Salesforce, de tão customizado que é. Né? Não, no time que a gente tinha 3 pessoas de front-end no projeto da Ambev, na célula que eu trabalhava. Era eu mais 5 desenvolvedores. O arquiteto era chinês, né, que a gente trabalhava. E tinha um arquiteto terceirizado para todas as células que ele era de Curitiba. Né, mas a gente mal falava com ele, a gente falava mais do cara que estava na China. Então, nesse tipo de customização é um pouco complicado, porque tem um nível de diferença ali, de desenvolvimento muito forte. E é bem complicado de tu conseguir manter o padrão. É muito legal. Qualquer hora eu vou fazer Qualquer hora a gente vai fazer, sei lá, de repente um webinar, fazer alguma coisa mostrando só cases aí, tá? De empresas conhecidas utilizando Salesforce. Vamos falar aí de Coca-Cola, Airbnb, falar do projeto dos grandes players aí, né? Que são cases públicos, né? A gente entra na Salesforce e a gente vê aí, né? Os vários cases de empresas, né? A gente não pode falar das empresas, né? Que a gente acaba atuando, né? Mas tem vários cases públicos. Quando eu dei a aula do Marketing Cloud, né? Antes da aula, aí nos intervalos eu colocava, né? Aqueles jinglezinhos, né? Da Salesforce, né? Com as empresas. Então eu coloquei da Globo, do Bradesco, né? Da Porto Seguro, tá? Dos vários jinglezinhos mostrando, né, a atuação de Salesforce dentro da indústria específica, né? Então é bem legal isso daí. Abre a mente, tá, para você ver as possibilidades, tá? E ver que é um mundo muito maior do que a gente possa primeiramente imaginar, né? Quando a gente começa a estudar Salesforce, né? Mas vale a pena, gente. Embraer é um projeto que vai ser pesado. A Embraer... São vários milhões nesse projeto da Embraer. Eles estão integrando gestão de projetos do quê? Dentro de Salesforce, tá? Sim. Então tem um conhecido meu que ele é especialista na parte de gestão de projetos, ele está trabalhando como consultor Salesforce só na parte de customização, né? A questão dos projetos, né? Eles estão querendo colocar isso aí na Embraer. Na Embraer. Eu trabalhei com um cara que é gerente de projeto também, e ele trabalhou na Ambev comigo, e ele está na Embraer já tem um tempo. Uau. O que eles querem? Tá montando um PMO, tá? Dentro de Salesforce. Boa. Fantástico. Né? Então, tudo é possível, né? E você tendo essa ideia de customização, nossa, tudo é possível. É bem bacana. Mas vamos que vamos, gente. Vamos fazendo umas coisas bacanas aí, vamos estar fomentando aí o networking, né? Vamos trabalhando junto aí que a gente chega longe. Eu coloquei no grupo lá, até amanhã eu vou chamar o pessoal que eu ofereci uma mentoria para o pessoal lá do grupo, né? E alguns me chamaram, só que eu estava enrolado com algumas coisas de família, como eu falei com vocês semana passada e até ontem, né? Então vou chamar eles amanhã já para poder orientar no que eles querem seguir, o que eles vão querer fazer e tal, entender o cenário, poder orientar eles na linha de aprendizado para eles. Sabe uma coisa legal, Thiago? Tá, estou pensando de estar voltando, tá? Que eu tenho aí alguns mentorados, tá? Eu tinha vários aí, tá? Alguns acabaram desistindo, tá? Mas eu tenho um pessoalzinho aí que está firme e forte, tá? Inclusive colocando aí um pessoalzinho aí, tá? No mercado, né? E o pessoal está pedindo muito, né? Essa parte de mentoria, né? Só que o que acontece? Para mim fica muito complicado, né?
a gente acaba se enrolando, né? Porque a gente acaba se envolvendo em vários projetos aí, de fazer isso de forma individualizada. Eu cheguei a acompanhar 12 pessoas, né? E hoje eu estou pensando de estar montando alguma coisa, né? Pegando aí o pessoal mais iniciante, né? E montando algum tipo de mentoria mais focada em grupo, né? Então, colocando aí 10 pessoas, 15 pessoas, tá? Que dê para fazer um papo aí, né? Em 40 minutos, né? Para você ajudar, tá? Porque antes eu fazia isso aí, às vezes você acaba despendendo aí 1 hora e meia, né? Eu cheguei a passar aí 3 horas quase, tá? Com Não, o que acontece mentorado. é assim, Marcos, o que eu pensei, né? Até se alguém aqui do grupo quiser, depois eu estou lá no grupo de Salesforce, pode me chamar, eu tenho meu WhatsApp lá, né? Pode me falar comigo. O que acontece? Cada caso é um caso, entendeu? Sim. E assim, eu acredito que se eu direcionar 20 minutos para essa pessoa, ela me explicar o que ela quer fazer e eu conseguir orientar ela, eu consigo rapidamente entender e orientá-la numa trilha, fazer um acompanhamento mais rápido, né? Sim. Eu consigo se eu parar para falar com várias pessoas ao mesmo tempo, eu não vou dar atenção com a qualidade que eu quero. Sim. Entendeu? Eu concordo com você, mas o que acontece, né? Começa a exponencializar isso daí, ter vários cases, entendeu? Várias pessoas, entendeu? E aí você tem os diversos níveis de interesse, tá? Então, uma coisa que, às vezes, tá? A gente está na boa vontade, tá? E você pega as pessoas que não estão tão afim, né? Então, vou entrar nisso aí. Eu vou te ser muito sincero, se eu perceber que a pessoa não quer, eu corto na mesma hora. Aprenda a demitir o seu cliente, para não onerar o teu tempo. Lembre-se sempre disso, demitir o cliente não está errado. Tu está cuidando do teu tempo e aplicando ele onde tem que ser aplicado. Quando eu dei um treinamento de Salesforce lá para uma empresa, tinha os meninos lá de uma ONG que estavam mexendo no telefone. Eu pedi para o rapaziada, para a gravação. Chamei a atenção na mesma hora. Vocês não querem estar aqui, fecha o computador, como vocês quiserem, mas não fiquem aqui do jeito que vocês estão. Vocês estão tendo uma oportunidade de ouro. Eu posso cobrar muito caro no curso que eu estou dando para vocês. Certo? E o pessoal vai pagar. E eu estou aqui fazendo de graça para vocês. É uma mudança de vida que vocês podem ter. Se vocês não querem mudar, querem ficar na mesma coisa, cara, dá vaga para quem quer. Sabe? Na mesma hora eles meio que murcharam. Depois o pessoal da ONG veio falar comigo, Thiago, tu não pode ser assim, não pode ser agressivo, eles vão se sentir mal. Eu falei, eu não vou me sentir mal de botar meu sábado fora. Estou com meu filho em casa aqui, podendo estar curtindo com ele. O que acontece, né? A gente estava na FAT, quando eu estava na FAT, né? A gente era cobrado a questão da retenção de aluno também, entendeu? Tá? Porque o que aconteceu muito disso, né? A gente estava na fase inicial, em que eram 4 turmas, tá? Quase 600 alunos, quase 600 pessoas, né? O pessoal começou a reclamar, cara, né? Que estava um nível alto, né? Que não estava entendendo nada, né? Que era algo iniciante, né? Como que a gente tá passando coisa mais aprofundada e dando aula para meia dúzia de pessoas, entendeu? Então, e aí o que a gente precisava fazer, né? Equilibrar, né, a retenção para o pessoal não desistir, né? Mas também, né, no caso das minhas turmas, né? O pessoal de Marketing Cloud, o nível era muito alto, né? Então, eles estavam exigindo um pouco mais e eu optei por estar subindo a régua, né? E tentar segurar, né? Segurar o pessoal ao máximo aí, né?